Olá, pessoal! Bem-vindos ao módulo 1, aula 2 do curso de Metodologia Científica. E hoje vamos falar sobre a justificativa de um trabalho de pesquisa. Vocês lembram que na aula anterior nós vimos sobre o tema? Pois é, o tema é muito importante num trabalho de pesquisa. Nós vimos que ele precisa estar bem delimitado e passamos algumas dicas que vão auxiliá-lo nesse processo. Uma vez escolhido o tema e que nós nos certificamos de que ele está bem delimitado, vamos à justificativa. Afinal, por qual razão resolvemos pesquisar esse assunto? Como chegamos a ele? Por que esse tema é importante? Ou ainda, qual a relevância desse tema? Essas questões podem ser norteadoras na hora de escrever uma justificativa. Justificando o seu trabalho. Todo trabalho científico precisa ser justificado. A justificativa dá a razão pela qual a pesquisa deve ser realizada. Então, chega de conversa e vamos aos exemplos para que possamos ver juntos sobre a justificativa de um trabalho de pesquisa. Nesse exemplo, que foi extraído de um trabalho apresentado na 29ª Feira Municipal de Ciências e Ideias de Esteio, a FEMUSE, nós vamos analisar o que esse grupo colocou como justificativa. Vamos lá? Diz assim: os animais de estimação possuem um significado muito especial na vida das crianças nesta faixa etária, 4 e 5 anos de idade, tanto nos aspectos físicos quanto nos emocionais. Bom, só por esse trecho já dá para perceber que trata-se de um trabalho realizado na educação infantil, provavelmente numa turma de pré-escola, que é onde tem crianças dessa faixa etária de 4 e 5 anos de idade. Vamos adiante. Diz assim: os animais de estimação, com constância, entram na conversa da nossa turminha, seja quando estamos nas aulas online e presenciais, no qual querem mostrar seus bichinhos na telinha do computador, assistindo uma história de bichos, ou ainda, quando fazem relatos de algo que aconteceu em casa. A partir de curiosidades sobre quais animais cada criança tem em sua casa e como cada um brinca e cuida deles, abrimos um espaço para descobrir e saciar as curiosidades. Essa justificativa está ok, porque ela apresenta as razões pelas quais o tema foi escolhido. Vemos claramente que é um assunto de interesse da turma. Já acontecia naturalmente durante as aulas esse interesse das crianças em pesquisar sobre os animais, e foi a partir daí, do interesse coletivo, que esse projeto surgiu. Essa justificativa está redondinha, nós vemos claramente qual é o tema que está sendo proposto neste estudo. Agora vamos ver mais algumas características da justificativa. A justificativa, que também busca apresentar o motivo que levou o pesquisador a trabalhar com o tema escolhido, ela dá credibilidade ao trabalho. O que isso significa? O assunto não surgiu do nada, ele tem um contexto, ele tem uma relevância. No caso do exemplo anterior, partiu da curiosidade da turma. Mas esse tema pode partir de várias situações. Numa turma de educação infantil, o professor pode observar que determinado tema chama a atenção das crianças. Nos anos iniciais, pode partir da curiosidade de uma situação vivenciada pelo grupo. Nos anos finais, pode ser que alguém traga uma questão que a turma nunca tinha parado para pensar antes e aquilo gere uma curiosidade coletiva. Também pode ser proposto pelo professor, que vai fazer provocações à turma sobre um determinado tema. As possibilidades são muitas, mas a justificativa tem esse caráter de mostrar como foi esse processo, como esse assunto surgiu e por que ele é importante de ser pesquisado. Agora vamos para outro exemplo. Aqui diz assim: justificativa. Considerando o projeto que estava em andamento relativo aos 5 R's, os alunos verificaram a possibilidade de utilizar garrafas PETs para plantio de mudas, com o intuito de diminuir o lixo reciclável e dar novo destino às garrafas PETs. Então,
Essa justificativa apresenta alguns problemas. Vamos analisá-la? Sabemos que havia um projeto em andamento, mas não sabemos muito sobre ele. Era um projeto relativo aos 5 R's. E embora a justificativa seja sobre a importância de dar novos usos a materiais que iriam para o lixo, como o reaproveitamento, por exemplo, de garrafas PET para o plantio de mudas, a ideia passada pela justificativa não deixa isso claro. Observem, ali é destacado que o intuito é diminuir o lixo reciclável. Será que é isso mesmo que o grupo quis dizer? Diminuir a quantidade de itens recicláveis, que aqui está referido como lixo reciclável, seria um problema? São questões para se pensar. Às vezes, na hora da escrita, nós não comunicamos adequadamente qual era a nossa intenção. É preciso observar se o texto tem clareza. Ah, e um detalhe: não significa que a justificativa não ficou boa porque ela é curta, ou que uma justificativa boa é uma justificativa longa. Não, isso está mais relacionado com as informações que são apresentadas do que o tamanho do texto propriamente dito. E já estamos chegando ao finalzinho desta aula. Vamos ver algumas últimas informações a respeito das justificativas. As justificativas, normalmente, têm 2 aspectos. O aspecto pessoal, que é porque eu ou porque nós queremos fazer este trabalho, e o aspecto social, porque essa pesquisa é relevante para a sociedade. Mas isso não significa que nós devemos colocar os 2 aspectos separados dentro do texto. Por exemplo, aspecto pessoal, 2 pontos, e discorrer sobre o assunto. Aspecto social, 2 pontos, e etc, etc. Não, mas é importante que essas informações estejam ali presentes, lembrando a justificativa da credibilidade ao seu trabalho. E é interessante que essas características, ou melhor, esses 2 aspectos estejam contidos no seu texto, porque eles atendem às questões que nós apresentamos anteriormente sobre a relevância e o interesse em pesquisar o assunto. Mais um exemplo. Aqui diz assim: essa proposta surgiu da conversa das crianças enquanto brincavam no pátio externo da sala de aula, onde, andando em uma lagarta gangorra, um perguntou para o outro: isso é uma minhoca ou uma lagarta? E eis que a dúvida deles surgiu. Ao me questionar, eu disse para eles: o que vocês acham que é? Uma dica: minhoca sempre será minhoca, e lagarta se transforma em algo. Eis que os olhos curiosos se olharam. Sabemos que as crianças demonstram curiosidade pelo universo dos animaizinhos, principalmente dos insetos, que muitas vezes eles são assustadores aos olhos da criançada. A possibilidade de conhecer, vivenciar, explorar a natureza e conhecer um pouco mais os bichinhos que estão no jardim possibilita infinitas aprendizagens. Olha só que interessante essa justificativa. Dá para perceber pela leitura que teve todo um contexto. Foi uma situação inesperada de uma vivência das crianças que observaram uma lagarta e aí surgiu uma curiosidade que puxou outra e de repente virou projeto de pesquisa. A justificativa, em termos de informações, está bem redondinha. Ela apresenta o contexto, ela traz por que esse tema é importante e nos mostra claramente como foi que esse assunto surgiu e se tornou, então, o alvo da pesquisa. Mais uma dica final: observem a ortografia, a pontuação, a gramática. Isso também é bem importante. Chegamos à parte final da nossa aula. Uma boa justificativa também se preocupa em descrever outros trabalhos sobre o mesmo tema, que é o estado da arte. É interessante ver o que outros trabalhos dizem sobre aquele mesmo assunto, sobre aquela mesma pesquisa. E é interessante se perguntar também: quem poderá usufruir dos resultados deste estudo? Para auxiliá-lo, também disponibilizamos material de estudo complementar.
que está disponível na descrição deste vídeo. Ao final do módulo, você deverá responder uma avaliação, que é um pequeno teste. Lembrando que é necessário 75% de aproveitamento em cada teste para obter a sua certificação. Por fim, essas são as nossas referências. Nos vemos na próxima aula. Até lá!